Petrolina é uma cidade muito pequena. Ele nasceu aqui perto da beira do rio, naquele tempo era roça ainda, no centro da cidade, pelo Cacá do Iate. E muito dedicado, ele foi se esforçando, foi pintando e chegou uma época que Celestino ficou conhecido nacionalmente e depois internacionalmente. Eu diria que Celestino criou sua própria oportunidade numa região onde a gente sabe das dificuldades. E ele, apesar de não ter frequentado nenhuma escola de arte no começo da sua vida, né, se fez artista por si só e depois ganhou o mundo. Celestino cumpre muito bem aquilo que ensina Leon Tolstói, não é, o escritor russo, quando ele diz: antes de pintar o mundo, pinta primeiro tua aldeia. E Celestino foi esse homem, não é, bastante observador, que educou o seu olhar para a sua terra. Eu acho que o melhor dos quadros é a luz, a luminosidade, assim, que é uma realidade daqui do sertão. Talvez a gente não tenha muito essa consciência, mas quem vem de fora, quando chega, tem um impacto de que você vê uma outra luz, que é diferente da capital e tal, porque você está num lugar mais claro, mais aberto, né? E ele percebe isso, assim. Várias obras dele chamam muita atenção, mas tem uma, eu sou um comunicador, sou jornalista, e tem uma que me chama demais a atenção, que é uma espécie de sermão da montanha sertanejo, não é? Um quadro que tem na Rádio Emissora Rural de Petrolina, onde um casal de sertanejos, né, ouve um sermão de Jesus Cristo e ao lado desse sermão eles carregam consigo um rádio, mostrando o valor da comunicação, a importância da comunicação regional. Então esse quadro ele é muito expressivo nesse sentido. Tem um outro que é a farinhada, né, que é uma característica básica do Nordeste, especialmente da região sertaneja, né? Os sertanejos gostam muito de se reunir numa farinhada, que não se resume apenas a uma questão econômica de subsistência, mas sobretudo ali é um encontro, né? Na farinhada as pessoas conversam, né, falam dos seus problemas, né, também cantam. Mas o que eu gosto de saber que ele fez foram os livros, de ter eternizado as histórias, né? Geralmente os artistas eles acabam ficando muito dentro do seu campo e não registram a sua experiência, né? Isso tem sido até mais recorrente nesses últimos tempos e ele se adiantou, né? Ele fez essa viagem dele, né, pela Europa e tal, e ele meio que registrou o olhar dele sobre o mundo e também sobre a arte dele, e meio que protestou algumas coisas, e aí os livros, na verdade, é o que eu tenho mais apreço. Era uma pessoa simples, morou numa Kombi, Volkswagen, muito velha, na beira do rio, né? Ele era muito, não tinha negócio de casa, conforto não. Mas mesmo ele morando sozinho e morando num lugar que de forma convencional não seria aceito pela sociedade capitalista, materialista, né? Ele tentava mostrar com aquilo o seu modus vivendi, ou seja, a sua forma de ser original, sublime. Foi o estado de vida dele, né? Ele era uma pessoa muito, como já frisei, ele estava no seu habitat. Ele era um homem da sociedade, mas era uma sociedade mais para ele, né? Ele não tinha normas. Ele era uma pessoa que, tanto estando bem para ele, estava bom para todo mundo, né? Ele era uma pessoa muito dinâmica, usava um bigode muito grande, né? De artista mesmo. Dentro dessa Kombi ele viajava o mundo, então ele tinha esse conceito de liberdade e isso que ele dava era a Kombi, porque ele morava, vivia da sua arte e retratava isso dentro desse espaço.
É isso, eu arrisco dizer que Celestino era um artista vinculado ao caos, né? Então ele não era a produção dele não era sistemática, né? E eu acho que não era nem do interesse dele essa sistematização. Eu acho que ele tinha uma busca pela arte e ele ia construindo e reconstruindo a obra. Então a gente encontra obras similares no percurso dele. A senhora soprando o ferro de brasa. Você tem 2, 3, 4 diferentes, aí ângulos diferentes e tal, de épocas diferentes, né? Ele fala disso, de reconstruir obras. E aí me veio à cabeça a questão de convidar alguém que trabalhasse nessa linha. E aí veio o Tom Galiano, né? Que é diretor teatral, que tem algum contato com artes visuais pelo SESC, né, onde ele trabalha, na área de cultura. E eu já tinha visto alguns trabalhos dele de construção de cenários, até uma exposição mesmo que ele fez do grupo, né, que ele tem, da Trupe Errante. E tinha um caos, né? E as pessoas costumam falar sobre Tom, que ele possui uma forma caótica, mas é um caos organizado. E aí deu o que deu, né? A exposição foi esse caos, mas que acho que conseguiu retratar um pouco da essência do Celestino. E aí tivemos também participação de outros artistas, né, colaborando na construção da exposição, como o Sérgio Sá, que fez o grafite aqui na parede, né, o stencil, na verdade, sobre uma imagem do Celestino. E a ideia era essa, né? Trabalhar um pouco da essência de Celestino, trazer um pouco das obras, mas mostrar mais a pessoa do que a obra, porque a obra, de certa forma, na cidade já tem uma certa fluência, digamos assim, as pessoas já conhecem bastante as obras de Celestino, mas a pessoa dele poucas pessoas conhecem, né? Como a gente tinha a intenção de trazer, principalmente as novas gerações, pensamos nisso, né? De trazer a essência dele, através dos seus objetos, das panelas, né? Da Kombi, onde ele morava, né? Da geladeira que ele usava como guarda-roupas, como armário, né? Para guardar suas coisas. Enfim, a ideia era trazer a essência de Celestino. Pelos comentários, eu acho que a gente está conseguindo.